Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, olá, OABeiros e OABeiras desse Brasil todo, pessoal, aqui no Projeto P13. Aula de hoje, Direito Constitucional. Estamos começando a examinar as questões do exame 32, o polêmico exame 32. Esse exame que mudou será a forma da OAB cobrar as questões objetivas, não mudou? O que esse exame trouxe de tão diferente que causou grandes polêmicas? E aí a gente vai fazer então a análise de 3 questões aqui e depois em outro vídeo vamos analisar as demais questões do exame 32, ou seja, na aula 21 a gente vai analisar também direito constitucional falando de mais questões do exame 32. Primeiro, convidar todo mundo a seguir o nosso canal, acompanhar aqui o P13 da OAB, nosso projeto e estar com a gente, né? Aqui, sempre na descrição do vídeo tem o conteúdo, ou seja, o material que a gente utilizou para esse vídeo, para essa aula, está sempre na descrição do vídeo. Vai lá no link, pega o material e vem com a gente no Projeto P13, vem para o time P13, para o time para gabaritar essas 13 questões que são acessíveis e eu vou mostrar para vocês durante todos esses encontros que a gente tem feito. Beleza? Bora lá então! Vamos para o nosso encontro, vamos para a nossa discussão. Primeiro, sempre a gente faz... É importante, é fundamental relembrarmos aqui qual é o conteúdo mais cobrado no exame da OAB. O conteúdo mais cobrado no exame da OAB, que surpreendeu muita gente porque não foi muito cobrado na prova de direito constitucional do exame 32, nos outros 31 exames sempre foi essa construção, é exatamente controle de constitucionalidade. A banca adora, é totalmente apaixonada por controle de constitucionalidade. Mas, professor, nessa prova não teve, não cobrou tanto. Tudo bem, não cobrou. Mas a banca adora controle de constitucionalidade. Então, sempre a gente vai estudar aqui no projeto controle de constitucionalidade, a gente sempre vai estudar. Direitos e garantias fundamentais tanto lá no título 2, do artigo 5º até o artigo 17, mas também lá no artigo 193 até o 232, na ordem social, também bastante cobrado, principalmente no que diz respeito a saúde, educação, meio ambiente. São temas com muita frequência cobrados no exame da OAB e estão aqui no tema central e foram cobrados nessa prova do exame 32. Organização do Estado é um dos temas campeões de cobrança. Não tivemos uma presença forte da Organização do Estado nesse exame 32, foi outra grande surpresa, além do processo legislativo, que não foi cobrado também no exame 32 de forma direta, ou seja, uma surpresa. Mas tivemos cobrança, por exemplo, de poder executivo nessa prova. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha, por quê? Porque a prova não fugiu dos temas centrais e eu vou mostrar isso para vocês. Claro que ela cobrou temas que não estavam sendo cobrados nos últimos certames, mas ela não fugiu de temas centrais e é importante a gente sempre entender como estudar por questões. Ou seja, não é só marcar a certa, é entender porque as outras estão erradas, é compreender todo o conteúdo abordado na questão, tanto no item certo, quanto nos itens errados e quanto na hipótese levantada pelo examinador, ou seja, pela FGV nesse caso. Bora lá! Primeira questão, questão 1. No município Alfa, 20% da população pertence a uma comunidade indígena. Hoje, o município vive uma grande polêmica porque alguns líderes da referida comunidade têm protestado contra a política educacional do município, segundo a qual o ensino fundamental deve ser ofertado exclusivamente em língua portuguesa, rejeitando a possibilidade de a língua materna da comunidade indígena ser também utilizada no referido processo educacional. Sobre a posição defendida pelos referidos líderes da comunidade indígena, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Essa é a questão 1 que a gente vai trabalhar, que diz respeito ao seguinte: uma comunidade indígena tem o direito de ser alfabetizado, ou melhor, os membros dessa comunidade indígena no Brasil têm o direito de serem alfabetizados na sua língua materna, na sua língua indígena materna, ou somente em língua portuguesa, ou a língua portuguesa pode ser relativizada no sistema jurídico, no sistema de ensino brasileiro. Todos esses pontos a gente vai ver agora. Letra A. Encontra base na Constituição de 88, essa decisão do município, do município Alfa,
Veja que ele tem 20% de população indígena. Olha só que absurdo, né? Deixar a língua materna dos indígenas lá fora quando eu tenho 20% de população indígena no município. Encontra base na Constituição de 1988, que, respeitando uma posição multiculturalista, abdica de definir uma língua específica como idioma oficial do território brasileiro. Bom, essa posição de protesto, né, das lideranças indígenas, sim, vai encontrar base na Constituição de 88, mas não é por esse motivo aqui, de ter abdicado definir uma língua específica como idioma oficial no território brasileiro, porque isso não é verdade. O Brasil tem um idioma oficial e é o português, certo? Então, isso não é verdade. Nós temos sim um idioma oficial, não foi abdicado de se fixar um idioma no Brasil. Então, esse é um ponto bastante importante e não está correto isso. Letra B de Brasil. A A está errada exatamente por isso. Letra B de Brasil. Não encontra fundamento na Constituição da República, que estabelece a língua portuguesa como a única língua passível de ser utilizada no ensino fundamental. Problema aqui dessa nossa questão, deixa eu pegar aqui, é o seguinte. Primeiro, não encontra o pleito dos líderes, né, da comunidade indígena. Não encontra fundamento? Encontra fundamento na Constituição da República, porque há a previsão de que os indígenas sejam alfabetizados na sua língua materna, além da língua portuguesa. Então, o errado é que não encontra fundamento na Constituição da República, porque encontra, e a Constituição da República não estabelece a língua portuguesa como a única, deixa eu pegar aqui, a única língua passível de ser utilizada no ensino fundamental. Isso não é verdade. A língua portuguesa não está definida na Constituição como sendo a única língua passível de ser ensinada no ensino fundamental. Por quê? Porque a língua materna das comunidades indígenas está prevista para ser colocada e ensinada para a comunidade, certo? Então, esse item B está errado por esse motivo. A linha C, a letra C, a assertiva C. Alicerça-se na Constituição de 88, o entendimento, sim, que assegura aos membros da comunidade indígena o direito de, no processo de aprendizagem do ensino fundamental, utilizar sua língua materna. Tudo certinho, tudo ok, certíssimo esse item C, esse item C, essa resposta C. Vejam, que o 210 da Constituição ainda diz assim, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então vejam que o gabarito da letra C tem fundamento no artigo 210, parágrafo 2º. Ou seja, o ensino fundamental, a base, ele vai ser ministrado em língua portuguesa, mas se protege, se assegura que as comunidades indígenas também utilizem suas línguas maternas e seus processos próprios de aprendizagem. Porque não vai vir um pedagogo que estudou sobre matemática europeia ou de qualquer outro lugar querer ensinar para os indígenas que sabem a língua, como eles ensinam para os outros, como eles ensinam para os seus membros jovens, as suas crianças, a sua língua materna. Ou seja, há uma tradição, há uma forma de aprendizagem dessa língua materna que deve seguir, que deve ser respeitada e que deve ser construída. É uma união de esforços para que se aprenda o português, mas que se mantenha a aprendizagem da forma como é, pelo processo como é da língua materna. Esse é o entendimento. Gabarito C, portanto, certíssimo. Vamos ver por que a letra D não está correta. Não se alicerça na Constituição o entendimento. Está errado, já começa porque o entendimento de que a comunidade indígena tenha que aprender a sua língua materna se alicerça na Constituição. Lá no artigo 210, como a gente viu, parágrafo 2º. Principalmente porque o reconhecimento da nacionalidade brasileira ao indígena tem por condição a capacidade deste último de comunicar-se com língua portuguesa. Não existe nenhuma regra, não existe nenhum elemento para essa afirmação aqui. O reconhecimento de nacionalidade para o indígena se alicerça que ele saiba português. Não tem nenhuma regra que traga essa construção na Constituição Federal. Portanto, a alternativa D errada e o nosso gabarito, letra C de Canadá,
pela questão envolvendo o artigo 210 da Constituição, parágrafo 2º. Lá no 210 a gente tem educação. Educação é um direito fundamental. Um dos temas mais cobrados na prova são os direitos fundamentais, como vocês viram ali nos 5 principais temas. Portanto, nenhuma novidade, nada muito estranho quanto à cobrança deste tema na prova. Outra construção é que eles adoram cobrar questões envolvendo questões indígenas, ou na prova de constitucional ou na prova de direitos humanos. Também não fugiram dessas construções. Nós já tivemos aí no mínimo umas 8 questões envolvendo direitos indígenas entre a prova de constitucional e a prova de direitos humanos. Ou seja, conhecer sobre direitos indígenas é sempre importante, principalmente as questões constitucionais previstas sobre direito indígena. Por quê? Porque o examinador adora cobrar esses temas e é necessário. 231, 232 da Constituição são importantes, além das outras regras que estão espalhadas no ordenamento constitucional. Ok? Bora lá para a nossa próxima questão número 2, que diz assim, ó, no dia 1º de janeiro de 2015, foi eleito o presidente da República, Alfa, para um mandato de 4 anos. Pouco depois, já no exercício do cargo, foi denunciado pelo Ministério Público de Alfa por ter sido flagrado cometendo o crime comum de lesão corporal contra um parente. Embora o referido crime não guarde nenhuma relação com o exercício da função, o presidente da República, Alfa, mostra-se temeroso com a possibilidade de ser imediatamente afastado do exercício da presidência e preso. Se a situação ocorrida na República Alfa acontecesse no Brasil, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, dar-se-ia, ou seja, qual seria a solução se essa situação que ocorreu no país Alfa, lá, né, o presidente da República Alfa, acontecesse no Brasil. Então, o presidente da República Alfa, chefe do executivo dessa república, cometeu um crime comum de lesão corporal a um parente, depois que ele tinha assumido, ou seja, no decorrer do seu mandato. A pergunta, e se isso ocorresse no Brasil, o que ocorreria? E aí a nossa resposta é nada enquanto ele fosse presidente. Por que é nada, professor? Porque se aplica o artigo 86, parágrafo 4º. Artigo 86, parágrafo 4º. Eu tenho esse artigo aqui, ó. 86, parágrafo 4º. Está ali em azul, bem embaixo. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Ele não pode ser responsabilizado por atos, por exemplo, como um ato de lesão corporal a um parente ou lesão corporal à esposa. Até com a Lei Maria da Penha ele não pode ser responsabilizado, certo? Só atos ligados à sua função de chefe de Estado e de chefe de governo. Essa é uma imunidade que protege a instituição Presidência da República, que protege a instituição Chefia de Estado. Então essa imunidade é muito importante e é total. Vejam só, agora a discussão traz várias outras questões envolvendo a possibilidade do presidente da República ser responsabilizado, ou seja, sobre várias outras formas de responsabilização do presidente da República. Vamos ver essas outras formas. A gente já sabe que a resposta é: não é possível responsabilizar o presidente da República no Brasil por força do artigo 86, parágrafo 4º, que proíbe a responsabilização do presidente da República por qualquer ato estranho, responsabilização penal, né? Responsabilização penal do presidente da República por qualquer ato estranho ao exercício da sua função. Beleza? Vamos lá. Letra A de Argentina é o nosso gabarito agora. Não é o nosso gabarito, não, é a nossa análise agora. Letra A, o afastamento do presidente da República se o Senado Federal deliberasse dessa maneira por maioria absoluta. Não, gente. O presidente da República é afastado das suas funções, certo? Somente nas hipóteses definidas lá no artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1 ou 2. E essas hipóteses definidas lá no artigo 1º, lá no artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1 ou 2, não comporta essa construção aqui de afastamento do presidente da República por decisão do Senado por maioria absoluta. Pelo menos, num primeiro momento, isso não está adequado. Primeira coisa que precisa ter é o seguinte, ó. O presidente só responde por crime comum ou crime de responsabilidade que esteja ligado às suas funções.
O crime de responsabilidade é óbvio que está sempre ligado às funções. Mas o crime comum pode ser estranho às funções do presidente ou ligado às funções do presidente. Se o crime comum estiver ligado às funções do presidente, ele pode responder enquanto estiver no mandato. Se for estranho às funções do presidente, ele não pode responder enquanto estiver no mandato. Beleza. Agora, para o presidente, em qualquer uma das duas situações, crime de responsabilidade ou crime comum, em qualquer das duas situações, o presidente, para ser responsabilizado, para que uma denúncia que possa gerar a possibilidade de abrir um processo contra o presidente da República, para que uma denúncia seja analisada é preciso autorização da Câmara dos Deputados. 2/3 da Câmara precisam autorizar, previsto lá no artigo 51, inciso 1 da Constituição Federal. Então, a Câmara autoriza a possibilidade de análise da denúncia e o STF analisa nos crimes comuns se recebe ou não a denúncia. Recebendo, a partir daí o presidente está suspenso das suas atividades, ou seja, fica 180 dias afastado das suas atividades até o julgamento. Ou o Senado Federal nos crimes de responsabilidade, autorizado pela Câmara, analisa a denúncia, recebeu a denúncia, suspende o presidente da República por 180 dias e o Senado tem esse prazo para fazer o julgamento. Se não julgar nesse prazo, depois de 180 dias, o presidente volta às funções até que saia o resultado do julgamento, certo? Condenando ele, e aí ele vai ser cassado do cargo ou não. Então vejam, essas são as hipóteses, certo? Então a hipótese da letra A não está certa. Letra B, a permanência do presidente da República no exercício da função, embora tenha que responder pelo crime cometido após a finalização do seu mandato. Exatamente isso. Se ele cometeu o crime, ele vai responder por esse crime, mas depois que acabar o mandato dele de presidente. Por quê? Porque enquanto ele é presidente, ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício da presidência. Artigo 86, parágrafo 4º. Certo? Letra B de Brasil está correta, está certinha. Beleza? Artigo 86, parágrafo 4º. Vamos ver as outras, por que elas estão erradas. C. O afastamento do presidente da República, se após a autorização da Câmara dos Deputados houvesse sua condenação pelo Supremo. Gente, o afastamento do presidente da República não se dá com a autorização da Câmara e após a condenação do Supremo. Se dá após a denúncia, após o recebimento da denúncia pelo Supremo. Após o recebimento da denúncia pelo Supremo. Então, não é, essa parte aqui não está correta, porque ele já é afastado após o recebimento da denúncia. Certo? Então esse é um ponto aqui bastante importante para a gente destacar. Vou só aqui pegar. Beleza, então a C está errada por isso. E letra D, a autorização para que o presidente da República finalizasse o seu mandato, caso o Senado Federal assim decidisse, após manifestação da Câmara. Não existe essa autorização para o presidente da República finalizar o mandato na questão do processo de impeachment. Se julga, condena, perde o cargo, se não se julgar e se absolver, não perde o cargo. Não tem essa autorização para ele ficar no cargo e se manifestar depois ou coisa nesse sentido. Então não existe essa possibilidade. Portanto, nosso gabarito é o artigo 86, parágrafo 4º, letra B de Brasil, se aplicando exatamente à questão da imunidade total do presidente da República quanto a atos penais, crimes estranhos ao exercício do seu mandato. Certo? Vejam lá, ó. Em verde ali está o artigo 86, parágrafo 1º, que diz: o presidente ficará suspenso das suas funções. 1. Nas infrações penais comuns, se recebida denúncia ou queixa-crime pelo STF. E 2. Nos crimes de responsabilidade após instauração do processo pelo Senado Federal. Então vejam, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o impeachment da presidente Dilma, ou melhor, ao julgar várias discussões envolvendo o impeachment da presidente Dilma, disse assim: olha, no impeachment vai funcionar da seguinte forma, e também isso funciona para os crimes comuns aqui no Supremo. O presidente, para responder por esses crimes, precisa da autorização da Câmara. 2/3 da Câmara precisam se manifestar, artigo 51, inciso 1, e aprovar a análise da denúncia. Não é a Câmara que
aprovando a análise da denúncia, instaura o processo, porque a Câmara não tem esse poder. Quem tem o poder de instaurar processo ou não é o juiz da causa. Então, o STF, autorizado pela Câmara, pode analisar uma denúncia e esta denúncia pode ser recebida, aí vamos ter um processo contra o presidente, e aí ele vai ficar suspenso das suas funções, ou essa denúncia não é recebida, e aí não temos um processo contra o presidente e ele não fica afastado de suas funções porque nada vai acontecer. Certo? A mesma coisa ocorre com o Senado. A Câmara autoriza a possibilidade do Senado analisar uma denúncia contra o presidente por crime de responsabilidade, para receber o impeachment. E aí, o Senado, autorizado pela Câmara, pelo artigo 51, inciso 1, analisa a denúncia. E ao analisar a denúncia, o Senado pode aceitar a denúncia e abrir o processo contra o presidente da República, ou o Senado pode não aprovar a denúncia, não aceitar a denúncia e, portanto, não há processo contra o presidente da República e, portanto, ele não vai ser suspenso. Então, muita atenção quanto a isso. Quem analisa a denúncia e abre o processo contra o presidente ou não é o juiz da causa, como o próprio Supremo disse. Nos crimes comuns, o Supremo Tribunal Federal; nos crimes de responsabilidade, o Senado Federal. Então, muita atenção quanto a essa construção, porque esse é um dos temas mais cobrados na discussão de poder executivo. Atenção a estas temáticas, atenção a essas construções que são muito importantes aqui. Bom, ainda coloquei aqui para vocês, para se chegar ao caminho previsto lá no artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, que é a possibilidade de suspensão do presidente da República, é preciso autorização da Câmara dos Deputados, conforme previsto lá no artigo 51, inciso 1. E aí eu coloquei aqui o artigo 51, inciso 1 para vocês. Compete privativamente a Câmara dos Deputados, inciso 1, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e ministros de Estado. Então, essa competência toca a Câmara dos Deputados, beleza? Mas cuidado, a leitura não pode ser para instauração de processo, porque não é a interpretação dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. A leitura tem que ser para autorização para análise da denúncia, porque quem vai instaurar o processo contra o presidente será o juiz da causa. Nos crimes comuns, o STF, se aceitar a denúncia, e nos crimes de responsabilidade, o Senado, se aceitar a denúncia. É por isso que o Senado faz duas votações, né? A primeira análise da admissibilidade da denúncia e depois a segunda votação, que é a do julgamento, após toda a instrução processual, o julgamento do presidente por crime de responsabilidade. Beleza? Ok? Atenção a isso. E atenta também ao quórum, porque a Câmara autoriza a possibilidade de uma análise de denúncia contra o presidente da República pelo quórum de 2/3 de seus membros. Não tem nada de maioria absoluta, certo? É 2/3. É um quórum diferente, que não é tanto utilizado, que precisa ter atenção. Beleza, então. Feito isso, fechamos, então, só para fechar o gabarito aqui, gabarito letra B de Brasil, a permanência do presidente da República no exercício da função, embora tenha que responder pelo crime cometido após a finalização do seu mandato. É isso que vai acontecer, porque o crime é estranho às funções de presidente. Beleza? Letra D de Dinamarca, a ausência de norma regulamentadora de direito social na Constituição da República, cuja edição é de competência da União, ao que se soma a constatação de que a mora legislativa já fora reconhecida em diversas decisões do tribunal competente, o Sindicato dos Radiologistas do Estado Alfa, organização sindical regularmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, ingressa com mandado de injunção coletivo perante o STF, pugnando pelo estabelecimento das condições necessárias à fruição do referido direito de interesse de todos os servidores públicos lotados no Hospital de Diagnóstico por Imagem do respectivo ente, uma fundação pública estadual. A partir do caso apresentado, com base na Constituição e na Lei 13.300 de 2016, que é a lei do mandado de injunção, né, gente? Assinale a afirmativa correta. Bom, então essa é uma questão para a gente analisar o mandado de injunção. O que é o mandado de injunção? Deixa eu mostrar aqui. É uma ação constitucional, é um remédio.
Portanto, foi cobrado direito à saúde, que é direito fundamental, foi cobrado mandado de junção, ações constitucionais, entre os temas mais cobrados da prova. Como eu tenho dito para vocês, a gente vai encontrar estas temáticas. Então aqui, duas questões não foram nenhuma novidade. E a outra questão que a gente foi trabalhar foi Poder Executivo. Também nenhuma novidade para a gente que é do projeto P13. Nenhuma novidade. Por quê? Porque eu falei para vocês que entre os 5 temas mais cobrados a gente tem esse tema que mistura teoria geral e que também cobra Poder Executivo. Ou seja, estamos dentro das 3 questões até então cobradas na prova de constitucional, dentro dos temas mais cobrados, certo? Dentro dessa estrutura. Ou seja, quem estudou pelo P13, quem está estudando pelo P13 vai encontrar essas temáticas e não teria problema de acertar. E essas temáticas voltam nas provas seguintes, porque há uma tendência de repetir temáticas, principalmente desses tópicos, certo? E com certeza, nós estamos falando aí para a galera do exame 33 em diante. Se no exame 32 a gente não teve controle de constitucionalidade volta com tudo no exame 33. É muito difícil que a gente não tenha controle de constitucionalidade pela tendência de prova que a gente vai ter. Então, bastante atenção nesse respeito. E aí, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a questão 3. E aí, na questão 3, a gente tem a seguinte pergunta. Ó, a partir do caso apresentado, deixa eu pegar aqui essa estrutura. A partir do caso apresentado, aqui ó, riscando em vermelho, com base na Constituição vigente e na Lei 13.300 de 2016, assinale a alternativa correta. Letra A. A petição inicial do mandado de injunção coletivo deverá ser indeferida, desde logo. Eis que manifestamente incabível, pois o autor não tem legitimidade ativa para a sua propositura. Gente, o Sindicato de Radiologistas do Estado Alfa, que é organização sindical constituída há mais de um ano, não tem legitimidade de entrar com um mandado de injunção coletivo? Tá errado, né? Sim, por quê? Porque tem legitimidade para entrar. Se a gente pegar lá o artigo 12, inciso 13, eu acho ali, nós vamos ver claramente isso. Eu até tenho aqui mostrando aqui para vocês, ó. 12, inciso 3. Artigo 12 da Lei 13.300, que é a lei do mandado de injunção, que traz assim: trata-se de uma organização sindical, o sindicato, portanto, como está lá no artigo 12, inciso 3. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido, inciso 3, por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, para assegurar o exercício de direitos e liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. Então, o sindicato tinha toda a competência de entrar com a ação. Deste modo, a letra A errada, exatamente porque está dizendo que não tinha legitimidade e tem por força do artigo 12, inciso 3 da Lei 13.300, que é a lei do mandado de injunção. Essa questão é toda mandado de injunção. Letra B. Ainda que reconhecido o estado de mora legislativa, a omissão do legislativo, o STF não pode estabelecer as condições para o exercício de direito social. E aí o que está errado, gente, é que o que diferencia o mandado de injunção da ADO é exatamente essa. Além de ser que o mandado de injunção ele é utilizado quando a falta de uma norma regulamentadora inviabiliza um direito a uma liberdade fundamental, e na ADO eu só preciso da falta de norma regulamentadora, eu não preciso da comprovação da inviabilidade, né? A falta da norma regulamentadora tornou inviável o exercício de um direito de uma liberdade fundamental. Isso eu preciso somente no mandado de injunção. Na ADO eu não preciso disso, eu só preciso da ausência da norma que precisava estar lá. Mas, ali na letra B, está dizendo o seguinte, que o STF não poderia estabelecer as condições para o exercício do direito social em mandado de injunção. Isso está errado, porque no mandado de injunção é isso que eu quero. Existe um direito fundamental e eu não estou recebendo esse direito, eu não estou conseguindo utilizar esse direito
Porque está faltando uma norma regulamentadora, que deveria ter sido feita pelo Congresso e não fez. Portanto, a falta dessa norma regulamentadora está inviabilizando um direito social meu. E eu preciso que você resolva até que quem tem a obrigação de regulamentar, regulamente. Mas até que seja regulamentada, vai ter que se estabelecer uma norma, uma condição de exercício daquele direito que resolva o problema para que as pessoas que estão sendo alijadas, sendo ofendidas, não podendo acessar o direito social, possam. Então essa é a ideia. Então no mandado de junção é possível sim, o problema do não ali é que está errado. Ó. Ainda que reconhecido o estado de mora legislativa, o que acontece tanto na DO quanto no MI, o Supremo Tribunal não pode estabelecer condições para o exercício de um direito social. Erradíssimo, porque ele pode. Está no conceito do mandado de junção. Está no conceito do mandado de junção. Beleza? Vamos lá. Letra C. O mandado de junção coletivo deveria ter sido proposto perante o Tribunal de Justiça do Estado Alfa, pois a decisão abrangerá apenas os servidores da Fundação Pública Estadual do respectivo ente. Olha, a decisão até poderá abranger outras situações se for algo similar. Mas vejam, quem é que tem a competência de realizar a norma e não realizou? É um direito social e a competência de legislar é da União, ou seja, do Congresso. Não tem como entrar com uma ação contra a União na Justiça Estadual. Certo? E aí eu tenho que lembrar que o mandado de junção tem toda a estrutura de competências. E aí a gente pode analisar isso pegando o artigo 102 da Constituição Federal, vendo as competências do Supremo. Compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente, a linha Q, mandado de junção quando a elaboração da norma regulamentadora for uma atribuição do Presidente da República, não é o caso, mas for uma atribuição do Congresso Nacional, que é o caso. Então aqui, na C, a resposta da C é que ela está contrariando, ela está errada porque contraria o artigo 102, inciso 1, a linha Q da Constituição Federal. Porque a competência para entrar com mandado de junção é junto ao Supremo mesmo. Por quê? Porque a autoridade que precisa receber exatamente essa notificação, essa ordem, existe uma mora legislativa. E enquanto existir essa mora legislativa, nós vamos aplicar esta regra aqui. É exatamente o legislativo da União, previsto lá a partir do artigo 44 da Constituição Federal. Então, por esse motivo, a gente consegue ver aqui na letra D, na letra C, que o mandado de junção coletivo deveria ter sido proposto perante o Tribunal de Justiça Alfa. Isso está errado. Deveria ter sido proposto perante o Tribunal de Justiça do Estado Alfa, pois a decisão abrangerá apenas... Não, está errada essa fundamentação e, portanto, a letra C também está errada. Letra B errada, letra A errada, C errada, portanto, nos sobra a letra D. Com o trânsito julgado da decisão do Supremo, julgando procedente o pedido formulado, seus efeitos podem ser estendidos a casos análogos, por decisão monocrática do relator. Sim, pode ser? Claro que pode. Aonde está isso previsto? Está previsto aqui no artigo 9 da Lei 13.300, que traz os efeitos. É bem importante ler todo o artigo 9. Destaquei ali os efeitos em azul e verde. Mas vejam, o que mais importa é o artigo 9, parágrafo 2º, que eu até não destaquei. Eu queria destacar, mas no final eu esqueci. Deixa eu colocar aqui o parágrafo 2º, Deixa eu pegar aqui, artigo 9. Artigo 9, parágrafo 2º. Aqui, Artigo 9, parágrafo 2º. Transitada em julgada a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. Gente, isso é exatamente o previsto aqui na questão. Um trânsito julgado a decisão do Supremo, julgando procedente o pedido formulado, seus efeitos podem ser estendidos a casos análogos por decisão monocrática do relator. O cara cobrou letra fria da Lei 13.300, ou seja,
letra seca, a famosa lei seca, né? Artigo 9, parágrafo 2º foi cobrado. Mas atenção aos efeitos do mandado de junção, que a decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante é o seguinte, parágrafo 1º, quando for mandado de junção coletivo, poderá ser conferida eficácia ultra partes, ou seja, fora das partes do processo, ou erga omnes, para terceiros, a decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício de um direito, de uma liberdade ou de uma prerrogativa, objeto da impetração. Então esse é um ponto bastante importante. E o outro ponto, no parágrafo 3º, aproveitando ali que a gente está analisando o artigo 9, que é um artigo bem importante e bastante cobrado, o indeferimento do pedido por insuficiência de prova não impede a renovação de uma impetração de um novo mandado de junção, fundado em outros elementos probatórios que não aqueles que foram levados no primeiro momento, na primeira construção. Bom, gente, com isso a gente tem o gabarito das 3 questões que a gente analisou aqui. A 1 é C, a 2 é B de Brasil, a 1 é C de Canadá, a 2 é B de Brasil e a 3 é D de Dinamarca. E aprendemos a estudar por questões, ou seja, não é só marcar a alternativa certa e pegar o fundamento da alternativa certa. É entender o fundamento da alternativa certa e saber exatamente qual é o fundamento que faz com que a A esteja errada, com que a B esteja errada e com que a C esteja errada. Ou seja, saber o fundamento dos erros, saber todo o assunto abordado na questão. Porque assim a gente vai pegando assuntos que o examinador gosta e que vai cobrar em outro momento de uma outra forma, mas os assuntos já foram estudados por nós. Por isso que no projeto 13 questões a gente estuda por questões e eu ensino vocês como é estudar por questões. Porque não é só marcar a alternativa certa, fundamentar por que ela está certa e ir embora. Não, tem que analisar todo o contexto da questão, porque a banca se utiliza disso, a banca, se está falando de um tema é porque ela gosta daquele tema, ela vai voltar a trazer discussões com aquele tema e a gente precisa estar preparado, porque a gente estudou tudo que a banca está pensando. Beleza? Fechando aqui nosso estudo, quero deixar o convite para que vocês sigam com a gente no projeto, vai ter muitos vídeos até o dia da tua prova, acompanha lá, em regra as publicações estarão a partir da metade de agosto, todos os sábados, terças, quintas e sábados. Terças, quintas e sábados a gente vai ter publicações do Projeto P13. Curte o vídeo, assina o nosso canal, dá lá o seu likezinho, né, a sua curtida, certo? Clica no sininho de notificações para receber o Projeto P13 sempre que a gente publicar vídeo novo e compartilha nos grupos para divulgar exatamente esse nosso projeto e todo mundo da OAB saber, para que a gente tenha cada vez mais aprovados na primeira fase da OAB. Ok? Forte abraço para vocês, tudo de bom e até um próximo encontro, pessoal. Valeu, grande abraço, tchau, tchau.